O sussurro pelo olho mágico. A primeira coisa que Helena ouviu naquela noite foi o som de alguém arrastando algo pesado pelo corredor do nono andar, como se um móvel estivesse sendo empurrado muito devagar, com fricção contra o piso antigo do edifício. Era uma raspagem longa, contínua, quase preguiçosa, que ecoava pelos azulejos amarelecidos e chegava até seu apartamento. Ela estava sozinha, sentada no sofá com a luz baixa da sala, tentando terminar um relatório que precisava entregar pela manhã. Mas a raspagem insistente, repetitiva, vinha acompanhada de algo mais. Uma cadência irregular, como se, entre cada arrastar, houvesse um silêncio pesado, pensado, calculado. Como se alguém estivesse esperando para ver se ela reagiria. Helena abriu um pouco a porta, apenas o suficiente para observar o corredor estreito. Estava vazio. Nenhum vizinho, nenhum móvel fora do lugar, nenhuma sombra. Apenas o cheiro peculiar do prédio. Uma mistura de mofo, umidificação e algo metálico, como ferrugem velha, e a luz intermitente da lâmpada no meio do corredor, piscando sem ritmo, criando intervalos de escuridão que pareciam mais longos do que realmente eram. Quando ela fechou a porta, a raspagem voltou, agora mais perto, como se tivesse se aproximado exatamente para quando ela deixasse de olhar. Helena prendeu a respiração. O nono andar sempre fora silencioso demais, e ela já estava acostumada às excentricidades do edifício São Timóteo. Era um prédio antigo da zona norte de São Paulo, construído nos anos 60, conhecido por seus corredores estreitos, elevadores que rangiam e portas de madeira tão gastas que a tinta parecia derreter. O síndico dizia que o prédio tinha história, mas os moradores sabiam que era apenas um jeito educado de dizer que ali dentro havia algo incômodo, algo que todo mundo sentia, mesmo que ninguém ousasse discutir. Nos últimos meses, Helena vinha ouvindo relatos estranhos dos vizinhos. Passos nas escadas quando todos estavam dormindo, sombras que se moviam rápido demais para serem de alguém, batidas nas janelas de quem morava no 10º andar, mesmo não havendo nada ao lado além do vazio e do vento. E agora, naquela noite sufocante, parecia ser a vez dela. Ela voltou para a sala, sentando-se lentamente. Tentou se concentrar nas palavras que piscavam na tela do computador, mas uma sensação úmida percorreu sua espinha. Algo estava errado. A raspagem continuou por mais alguns segundos e, de repente, cessou completamente. Um silêncio profundo tomou conta do corredor, tão absoluto que parecia vivo. Helena percebeu que seu próprio apartamento parecia mais frio, como se o ar tivesse sido drenado. Ela se levantou para conferir a porta mais uma vez. Antes que pudesse tocar na maçaneta, ouviu um som que fez todos os músculos do seu corpo se contraírem ao mesmo tempo. 3 batidas lentas, espaçadas, como se alguém estivesse tocando a porta com a ponta dos dedos, testando sua reação, a força da madeira, a paciência dela. Helena encostou o ouvido na porta. O ar do corredor parecia respirar, e então, no mais absoluto silêncio, algo sussurrou pelo olho mágico. Não foi uma palavra. Foi como se algo respirasse ali, como se aproximasse a boca de uma distância impossível, como se estivesse cheirando o medo dela. Helena recuou, o coração disparado. Não havia como alguém estar tão perto do olho mágico sem fazer sombra por baixo da porta. E mesmo assim, aquele sopro estava ali, suave, como a respiração de alguém que sabe que você está do outro lado, ouvindo. Ela deu passos lentos para trás, sem desviar o olhar da porta, como se, a qualquer momento, ela pudesse simplesmente se abrir sozinha. O apartamento estava tão silencioso que ela podia ouvir seu próprio sangue pulsando. Foi então que ouviu outra coisa: o elevador. O som grave das portas tentando fechar. Depois, o clique falho, repetido, e a porta que se abria de novo, como se alguém estivesse ali apertando o botão sem parar. Helena se aproximou da janela da sala e olhou para o vão central do prédio. O elevador ficava logo de frente para o hall do 9º andar.
Dava para ver a luz interna piscando, engolida pelo breu dos andares inferiores. O elevador subia devagar, fazendo um rangido irregular, como se carregasse mais peso do que deveria. Muito mais peso. Quando chegou ao 9º andar, a porta se abriu pela metade e ficou travada. A luz interna piscava com violência, projetando sombras distorcidas nas paredes. Helena apertou os olhos, tentando ver melhor. Juraria ter visto algo pendurado no fundo da cabine. Algo comprido, curvado, como um braço. Mas quando a luz acendeu novamente, a cabine estava vazia, totalmente vazia. No mesmo instante, as 3 batidas voltaram à porta. Desta vez, mais fortes. Helena correu até a porta da cozinha que dava para a área de serviço e uma pequena janela que dava para os fundos do prédio. Ela precisava respirar, precisava ver o céu, a cidade, qualquer coisa que não fosse aquele corredor enlouquecedor. Ela abriu a janela, deixando o ar gelado da madrugada entrar. Mas, ao olhar para baixo, percebeu uma silhueta no pátio interno. Uma forma imóvel, longa, fina, como alguém muito alto parado no meio da escuridão, completamente imóvel. Não parecia estar olhando para cima, mas a simples presença daquela figura fez o estômago de Helena se revirar. Era como se aquela coisa estivesse esperando. Ela fechou a janela rapidamente e voltou para a sala, tentando manter a mente racional. Talvez fosse um vizinho chegando tarde. Talvez fosse apenas o barulho do prédio. Talvez estivesse imaginando coisas. Mas antes que pudesse completar esse pensamento, o som mais aterrorizante daquela noite ecoou no apartamento. A porta da frente se abriu. Não foi um arrombamento, não foi um estouro. Foi um rangido lento, como se alguém tivesse destravado a fechadura com calma, como se tivesse entrado com total familiaridade. Helena sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ela correu para o corredor interno do apartamento, apagou as luzes e prendeu a respiração. A porta estava aberta. E ela sabia disso porque ouviu o som delicado, impossível de confundir, da borracha inferior da porta roçando contra o piso quando ela terminou de se abrir. O apartamento ficou impregnado de algo gelado. Não era ar fresco. Era um frio denso vindo de fora, como se algo estivesse sugando a temperatura do ambiente. Helena ouviu passos. Passos lentos, espaçados, como se quem estivesse ali soubesse que ela estava ouvindo. Os passos atravessaram o hall de entrada e pararam bem na porta da sala. Helena fechou a mão sobre a boca, com medo de deixar escapar qualquer som. A respiração dela estava quase inaudível, mas seu coração parecia um tambor desgovernado dentro do peito. O silêncio do apartamento era tão profundo que parecia amplificar cada batida. Os passos prosseguiram, como se alguém muito alto estivesse se movendo devagar, arrastando algo que não deveria estar ali. Talvez um pé, talvez um braço, talvez algo que não era humano. O som era torto, irregular. Movimentos que não pertenciam ao corpo de uma pessoa comum. E então, no meio desse silêncio, algo tocou a parede. Um arranhar leve, vertical, como unhas, ou algo parecido com unhas, riscassem a pintura velha do corredor. Helena sentiu seu corpo inteiro tremer. A coisa parou na entrada do corredor interno. Helena sabia porque a temperatura caiu tanto que ela viu seu próprio ar condensar no escuro. E então vieram os sussurros. Não eram palavras. Eram como respirações cortadas, como se a coisa estivesse tentando imitar a voz humana, mas sem saber como. Um som baixo, profundo, que fazia o peito vibrar. O som parecia se aproximar, mas os passos não se moviam. Como se a coisa estivesse crescendo ali, se esticando, se dobrando, ocupando mais espaço. A lâmpada da sala começou a piscar. Helena pôde ver uma sombra alongada se projetando na parede. Uma sombra impossivelmente alta, com proporções que não faziam sentido. Os braços eram longos demais, as pernas finas demais, a cabeça inclinada como se não conseguisse sustentar o próprio peso. A sombra parecia tremer, como se estivesse rindo sem som. Helena fechou os olhos, esperando que tudo aquilo fosse um delírio, um pesadelo desperto. Mas então, a sombra deu um passo, um único passo, e o piso rangeu,
como se estivesse cedendo sob o peso de algo muito maior do que um ser humano. Helena correu para o quarto, trancou a porta e se encolheu atrás da cama. Os passos agora eram mais rápidos, mais decididos. Algo raspou contra a porta, devagar, como se desenhasse um círculo na madeira. E então os sussurros começaram a ganhar forma. Palavras. Palavras quebradas, falhas, repetidas como se fossem ensaiadas há muito tempo. Você veio... Helena mordeu a própria mão para não gritar. As luzes do quarto começaram a falhar e a sombra por baixo da porta se distorceu, se expandiu, como se dedos longos estivessem sendo empurrados por baixo, tentando tatear o chão. Um cheiro forte, metálico, dominou o ambiente, como sangue velho misturado à ferrugem. Helena? A voz não era humana. Era uma mistura de várias vozes, ecoando como se viessem dos corredores vazios do prédio, das paredes, do elevador, de todos os lugares onde aquela coisa já esteve. Como se o prédio inteiro estivesse chamando por ela. A porta estremeceu. Algo bateu nela com força suficiente para fazer os quadros das paredes vibrarem. O segundo impacto fez a madeira rachar. Helena procurou desesperada o celular, mas a tela não acendia. Como se a energia tivesse sido drenada. O terceiro impacto fez a porta quase se partir. Um braço, se aquilo podia ser chamado de braço, deslizou pela rachadura. Longo, fino, pálido, com articulações onde não deveria haver articulações. Os dedos tocaram o chão e começaram a se arrastar para dentro. Helena correu para a janela do quarto, abriu com violência e olhou para o pátio interno. A figura ainda estava lá, agora olhando diretamente para ela, como se soubesse exatamente o que estava atrás dela, aproximando-se, como se esperasse que ela pulasse, como se fosse isso que sempre quisera. A porta finalmente se abriu. Helena sentiu o ar gelado invadir o quarto, como um vácuo. Ela olhou para trás apenas por um segundo. Apenas o suficiente para ver uma silhueta que não deveria existir. Uma aberração alta demais para caber ali, se dobrando, se contorcendo, tentando ajustar seu corpo alongado ao espaço diminuto. As luzes se apagaram. O quarto ficou completamente escuro. O último som que Helena ouviu antes de ser engolida pela escuridão não foi um grito, nem uma palavra. Foi o som da porta do apartamento se fechando novamente, com calma, como se nada tivesse acontecido. Como se aquela coisa tivesse voltado para o corredor. E no dia seguinte, quando os vizinhos acordaram, apenas uma nova marca profunda apareceu na porta do apartamento 903. Um longo risco na madeira, como se algo tivesse arrastado os dedos por ali. Um risco fresco, grande demais. E ninguém nunca mais viu Helena sair do prédio.